já no colegial, né? Depois de me formar no colegial, você tinha que optar por, né, seguir alguma graduação e escolhi física, né? E basicamente eu trabalho numa grande área que é chamada de física computacional, né? Onde a gente usa computadores de alto desempenho para estudo de sistemas sólidos e líquidos, né? Olhando diferentes propriedades. Essa é uma área bastante ampla. Eu trabalho numa área um pouco mais específica que foca principalmente em propriedades mecânicas de sólidos. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se um material se deforma facilmente ou um material que se deforma de uma forma mais caótica, né? Um material maleável, material quebradiço. A ideia fundamental é conseguir entender por que um material se comporta de uma forma e outro material de outra forma. Para poder responder essa pergunta, é entender os mecanismos microscópicos que são responsáveis pelo comportamento. Em particular, eu estou interessado em dois tipos de sistemas que são bastante distintos, né? Um é o gelo, né? O gelo que a gente tem na nossa geladeira, o comportamento mecânico desse sistema. É uma pergunta bastante interessante porque entender o comportamento do gelo ajuda para compreender, por exemplo, como grandes massas de gelo no planeta, né? Por exemplo, geleiras ou placas de gelo se comportam. Entender esse tipo de propriedade é interessante em aspectos de, por exemplo, a evolução climatológica e tudo mais, né? Então, é um assunto que é de pesquisa fundamental, mas que tem implicações também em outras áreas. O segundo tipo de sistema que eu estudo, que é totalmente diferente, né? O sistema quântico de hélio sólido é realmente um assunto de física fundamental, né? E propriedades quânticas da matéria condensada. Em ambos os casos, a pesquisa foca em simulações computacionais que visam modelar o sistema em nível microscópico para estudar mecanismos que ocorrem na escala microscópica e, baseado nisso, conseguir obter informações que ajudam a gente a entender o sistema numa escala maior. No caso do gelo, uma pergunta fundamental é entender por que, de vez em quando, gelo se comporta de forma quebradiça, né? Por exemplo, você tem uma pedrinha de gelo, você joga no chão, ela espatifa e quebra em pedaços, né? Isso é um comportamento quebradiço. Agora, numa escala muito maior, por exemplo, as geleiras, o gelo se comporta de uma forma totalmente diferente, que é um material maleável, porque ela escoa lentamente sem quebrar. E a questão é por que em uma situação o gelo se comporta de uma forma e em outra circunstância de outra forma. No caso do hélio, no hélio sólido, é um material que existe apenas em temperaturas baixíssimas, né? Temperaturas abaixo de 1 Kelvin e pressões altas. Dados experimentais mostram que é um cristal extremamente maleável, né? E não se entendia por que era tão maleável. O que a gente fez, usando simulações computacionais, estudar os mecanismos fundamentais de como um cristal se deforma, e o que observamos é que é um elemento puramente quântico que é responsável por esse comportamento tão diferente, né? É um cristal que basicamente consegue se deformar sem resistência nenhuma, né? E conseguimos, através de simulações computacionais, mostrar que isso é puramente um efeito quântico. E apenas com simulações computacionais você consegue descobrir isso, porque experimentalmente, né, fazendo um experimento no laboratório, você não tem como observar esses mecanismos microscópicos, né, do mesmo jeito que a gente consegue fazer. Eu acho que é chave que a gente tenha à disposição recursos computacionais expressivos, né? Aqui no Instituto a gente já tinha uma quantidade de máquinas bastante razoável, né? A gente tem uma infraestrutura bastante boa aqui,
Mas é sempre necessário ter mais máquinas para poder responder perguntas mais ambiciosas. Foi nesse sentido que a gente fez o projeto para comprar essa nova máquina. Agora que ela chegou e está em operação, eu e os meus alunos rodamos vários testes. Né? De fato, né, o desempenho da máquina tem sido bastante bom comparado com outras máquinas que a gente já tinha. Então, certamente, essa nova máquina vai dar um boost na nossa pesquisa. Além disso, a FAPESP, que financiou a aquisição dessa máquina, transforma a máquina numa máquina que é chamada multiusuário, ou seja, esses recursos também vão estar disponíveis para outros pesquisadores fora do nosso projeto e, né, certamente isso é um desenvolvimento positivo para todos os pesquisadores aqui, né, da Unicamp e também pessoal de fora. Eu acho que a gente é privilegiado porque, né, a gente trabalha com aquilo que a gente gosta e consegue transmitir isso também para os nossos alunos. Né? Então, realmente vamos dizer, uma profissão gratificante.